Deixei meus trapinhos em cima da cama. Bom dia! Todo ligeiro. Começando, Despertando com Dharma, dia 2 de setembro. Deixei meus trapinhos em cima da cama. Eu peguei o dinheiro da minha passagem. Olha ali, e aí, cunhadinha? Como é que tá? Olho pra trás. Rossana, bom dia! O mais é voltar pra essa vida. Começando com roupa do corpo, Uma rosa vermelha. com Felipe Cato. Bom dia, Maria, bom dia, Mauro. Raquel, como é que tá? De bem dessa rosa, trate ela melhor. Raquel, recebeu o material? Conseguiste fazer? Nem beijei o papel, dobrei, saí no calor do momento. Bom dia, Ângela. Vou com a roupa do corpo, mesmo sem Oi, ter Kátia. pra onde ir. Esse é o Felipe Cato. Espetáculo, né? Sambei meia hora em cada esquina. Maravilhoso. Bom dia, Carla, tudo bem? Amigos do peito e da pinga. Eu acho ele maravilhoso. Em cima da mesa, Bom dia, Sinara. traz mais uma gelada que a nega. E aí, ontem então nós... recebeste, fez a metade. Ótimo. Mas vai até o fim, porque o fim é o que fecha o questionário. Ontem nós fizemos um encontro, então, ontem à noite, na Bom Dia, Rosali, ontem à noite no Meet. Pá, tinha uma galera. Me surpreendi com a quantidade de pessoas. E aí a gente fez uma releitura do livro, uma leitura daquele capítulo de ontem, né? Quando tudo se desfaz, que é o que deu origem ao título. Bom dia, Ana Tereza. E aí aplicamos as perguntas, né? As perguntas que eu me fiz quando eu estava caminhando, né? Todas as perguntas, né? Algumas, né? E claro que não cabe isso, um trabalho dentro de uma hora, que foi o que a gente levou para fazer. Seria um trabalho bacana de se fazer com mais tempo, fazer quase uma jornadinha, assim, né? Para trabalhar bem vários aspectos, assim. Mas eu acho que foi bem bacana. Quem estava ali gostou? Bom dia, Fabiola. Então é isso, vamos lá. Aí a Marine também estava. Ela disse que o encontro foi lindo, as reflexões edificantes. Tinha mais gente lá. Bora lá então? Nós estamos lendo Quando Tudo se Desfaz, Orientação para Tempos Difíceis, editora Grifos, com a Pema Chodron. E estamos no capítulo 3. Seguimos. Bom dia, Conceição. Aí o capítulo 3 já entra assim. Este exato momento é o mestre perfeito. Podemos encontrar um adversário à nossa altura em um poodle ou em um cão de guarda furioso. O ponto interessante é o que vai acontecer em seguida. Bom dia, Rosa. Tudo bem? Muito interessante, né? O ponto interessante é o que vai acontecer em seguida. Então, a cada momento é um ponto de encontro, né? É uma ramificação. É uma teia de Indra que se desenvolve. São várias interconexões. A cada momento a gente tem que estar... É que a gente só se dá conta quando a gente está viajando, por exemplo. E aí tu pega uma estrada, eu gostava muito de sair. Teve uma época da minha vida que eu saía muito de bicicleta. Bom dia, Carla. E fiz isso por 2 anos, assim. 2 anos ininterruptamente. Fazia chuva, sol, às vezes estava 0 graus, eu saía igual. E todas sexta e sábado, eu fazia 60, 80, 90 quilômetros. E andava, bom dia, Lucilena, e sem mapa, sem ter um caminho definido. Sabia que eu tinha tantas horas, às vezes levava 8 horas de pedalada. E aí entrava nos lugares, onde isso aqui vai dar? Quais são as coisas que eu vou explorar? O que pode acontecer? Qualquer coisa que pudesse acontecer. Então aquele ponto gerava outro ponto, gerava outras manifestações, às vezes gerava frustração, às vezes gerava decepção, às vezes gerava excesso de alegria. Era muita coisa acontecendo. Onde vai dar isso aqui, essa estrada que eu não conheço? Sempre estradas que eu não conhecia. Foi uma loucura. Uma loucura. Bom dia, nega. Então a gente pode fazer isso também, não precisa sair por aí loqueando de bicicleta, ou de moto, ou de carro, pode fazer isso. Mas às vezes numa relação, onde vai dar isso? Num café. Sai tomar um café com alguém e aí daqui a pouco todo mundo novo se abre. A cada momento é o ponto interessante, é o momento exato, gente. É o mestre perfeito.
De modo geral, encaramos qualquer tipo de desconforto como uma má notícia. E é isso, quando eu pedalava muito, os desconfortos não eram uma má notícia, eram parte daquele processo todo que estava acontecendo ali. Entretanto, para os praticantes ou guerreiros espirituais, pessoas que têm uma certa ânsia de conhecer a verdade, sentimentos como decepção, constrangimento, irritação, ressentimento, raiva, ciúme e medo, em vez de significarem más notícias, representam momentos muito claros que nos mostram onde estamos nos detendo. Entenderam? Então, quando a gente tiver esses sentimentos que são de aversão, todos eles, decepção, tristeza, medo, qualquer coisa, ciúmes, inveja, são momentos que nós estamos nos detendo. Eles nos ensinam a encontrar ânimo e a enfrentá-los quando preferiríamos desmoronar e recuar. São como mensageiros que revelam com assustadora clareza exatamente em que ponto estamos presos. Este exato momento é o Mestre Perfeito e, para nossa sorte, está conosco onde quer que estejamos. Então eu falei agora há pouco, agora que tem mais gente, ontem nós relemos num grupo que se reuniu no Meet ontem à noite, uma galera. Bom dia, Carol. E quem quiser, então a gente leu aquele capítulo do Quando Tudo Se Desfaz e eu apliquei umas perguntas que foi que eu me fiz. Bom dia, Marta, que eu me fiz quando eu fiz a peregrinação, quando eu fiz a caminhada, né, de vários dias. E quando tudo se desfez, eu me fiz várias perguntas. E ontem eu apliquei nas pessoas que estavam no Meet. Quem quiser essas perguntas para fazer um tipo de análise e reflexão, eu passo. É só me mandar um alô aí, no WhatsApp ou aqui mesmo no direct. Tá? Pode ajudar, pode ser que não ajude, pode ser que não faz diferença. Os acontecimentos e pessoas, bom dia Cris, que desencadeiam nossas questões mal resolvidas poderiam ser vistos como boas notícias. Não precisamos sair em busca de nada. Não precisamos criar situações que nos façam chegar ao limite. Elas ocorrem por si mesmas, com a regularidade de um relógio. Todos os dias nos são dadas inúmeras oportunidades de abertura ou fechamento. A oportunidade mais preciosa se apresenta quando nos deparamos com uma situação com a qual achamos que não sabemos lidar. É demais. Foi longe demais e nos sentimos mal conosco mesmo. Não há como manipular a situação e sair-se bem dela. Por mais que tentemos, nada funciona. Basicamente, a vida nos pegou. Bom dia, Rosenilda. É isso, né? Quando a gente perde as rédeas da vida, né? É como se olhássemos para o espelho e víssemos um gorila. O espelho está lá. Nosso reflexo está ali. E o que vemos não é bonito. Tentamos ajustar o ângulo para melhorar a imagem, mas não importa o que façamos. Ainda nos parecemos com um gorila. Isso é ser pego pela vida. É chegar naquele ponto em que não há outra escolha. É abraçar o que está acontecendo ou empurrar para longe. Vocês já se sentiram assim, gente? Ou estão se sentindo assim naquele momento de eu tenho que fazer alguma coisa? De modo geral, não encaramos essas situações como ensinamentos. Nós as detestamos automaticamente. Corremos como loucos. Bom dia, Márcia. Fazemos uso de todo tipo de fuga. Todas as dependências se iniciam no momento em que chegamos ao limite e não podemos suportar isso. Sentimos que é preciso abrandar, acolchoar a situação de alguma forma. E nos tornamos dependentes daquilo que parece diminuir a dor. Na verdade, o avassalador materialismo que vemos no mundo resulta também desse momento. Existem muitas fórmulas destinadas a nos distrair do momento presente, suavizar e atenuar suas ásperas arestas, para não termos de receber o total impacto da dor que surge quando não conseguimos manipular a situação e sair dela com nossa boa imagem intacta. Então, quando ela escreveu esse livro não tinha tantas distrações como tem hoje, né?
E hoje é só distração. Hoje é impressionante, assim, é uma coisa que... É como se a cada momento... Bom dia, Grácia. É como se a cada momento abrissem cortes em nossa mente, em nossa estrutura de emoções e no nosso corpo, e imediatamente tivessem uma equipe destinada a soprar, assim, a colocar panos quentes sobre aquilo imediatamente, assim, e desviar a nossa atenção. É assim que nós estamos vivendo, não é? E desviar nossa atenção através do celular, através da televisão, através de sair com amigos, através de... Nada disso é ruim, entende? É ruim quando é demais, né? Quando é o tempo todo, é só isso. E aí não sobra um minuto para a gente olhar para a gente parar e fazer uma prática de meditação e conviver com aquilo. E aumentar a nossa capacidade de suportar aquilo e de entender como aquilo surgiu, para que aquilo não nos corte mais. E a gente não faz isso. Só que vai chegar um dia em que a gente vai parar. E aí todas essas feridas vão se mostrar. A meditação é um convite para percebermos quando chegamos ao limite e para não sermos levados pela esperança e pelo medo. E aí esse lugar que chega é o que os psicólogos vão chamar de burnout, né? Ou surto, ou qualquer coisa, né? Porque daqui a pouco essa turma que está ali botando panos quentes assim na nossa mente, do nosso corpo, elas não vão dar conta. Chega uma hora que tudo é retalho. Através da meditação, somos capazes de ver claramente o que está acontecendo com nossos pensamentos e emoções e também de deixá-los ir. A meditação é encorajadora, porque mesmo quando nos fechamos, não conseguimos mais ignorar o que estamos fazendo. Aí, ó, a gente não consegue mais ignorar. Vemos claramente que estamos nos fechando. Esse processo, por si mesmo, começa a iluminar a escuridão da ignorância. Somos capazes de perceber como fugimos, como nos escondemos e nos mantemos ocupados, tentando impedir que nosso coração seja penetrado. Somos também capazes de ver como é possível abrir e relaxar. E aí a gente faz isso tudo. A gente foge para o celular, a gente foge para medicamentos, a gente se entorpece da vida. A gente vai costurando retalhos e se reconstruindo a cada momento. Só que chega uma hora em que tu não sabe mais o que é retalho e o que é tu. E aí é uma coisa. Aí a pessoa se olha e não se reconhece mais. Não se reconhece mais no meio daqueles pontos todos serzidos, né, ao longo da vida. Basicamente, decepção, confusão e todas as situações em que nos sentimos mal são como uma espécie de morte. Perdemos completamente nossa base. Não somos capazes de impedir a desintegração e sentimos que não temos mais o controle dos acontecimentos. Em vez de perceber que é preciso existir a morte para haver nascimento, apenas lutamos contra o medo de morrer. Chegar ao limite não é algum tipo de punição. Na verdade, sentir medo e tremer quando estamos prestes a morrer é um sinal de saúde. Outro sinal de saúde é não sermos destruídos pelo medo e pelo tremor, mas encará-los como um aviso de que está na hora de interromper a luta e olhar diretamente para aquilo que nos ameaça. Sentimos como decepção e ansiedade são como mensageiros avisando-nos de que estamos no limiar de um território desconhecido. Faz sentido isso para vocês, gente? Para algum de nós, o território desconhecido pode ser a escuridão do armário. Para outros, uma viagem espacial. O que causa esperança e medo em mim é diferente do que provoca os mesmos sentimentos em outras pessoas. Minha tia chega ao seu limite quando mudo de lugar um abajur da sua sala. Uma amiga se perde totalmente quando precisa mudar-se para um novo apartamento. Meu vizinho tem medo de altura. Não importa o que nos faz chegar ao limite. A questão é que cedo ou tarde isso acontece a todos nós. A primeira vez
em que encontrei Trungpa Rinpoche, estávamos em uma classe de alunos da 4ª série, que lhe faziam muitas perguntas sobre sua infância no Tibete e a ida para a Índia, fugindo dos comunistas chineses. Um menino perguntou-lhe se havia sentido medo. Rinpoche respondeu que seu mestre o havia encorajado a ir a lugares que o aterrorizavam, como cemitérios, e a experimentar uma aproximação com as coisas de que não gostava. Então ele nos contou uma história sobre uma viagem, com seus seguidores, para um monastério no qual nunca havia estado. Quando se aproximaram dos portões, viram um grande cão de guarda, com dentes enormes e olhos vermelhos, que rosnava ferozmente e lutava para se libertar da corrente que o prendia. O cão parecia desesperado para atacá-los. Quando Rinpoche se aproximou, pôde ver sua língua azulada e a saliva que escorria da boca. Mantendo boa distância, passaram pelo cachorro e entraram. De repente, a corrente arrebentou e o cão investiu contra eles. Seus companheiros gritaram e ficaram paralisados pelo terror. Rinpoche virou-se e correu o mais rápido possível, exatamente na direção do cachorro. Este ficou tão surpreso que colocou o rabo entre as pernas e fugiu. Viu só? Muito legal. Isso me aconteceu quando eu estava caminhando ano passado. Então, nessa caminhada que eu fiz, quando tudo se desfez para mim, e aí eu fui aplicar o que ela coloca nesse livro. E eu estava nos últimos dias, acho que é o 9º dia de caminhada, assim. E desde o primeiro dia o pessoal tinha dito, o pessoal que estava voltando, a gente passava, tem que cuidar, porque lá quando chegar no 9º dia, desde o primeiro dia avisando, tem um cachorro que nós já pedimos para o pessoal da organização a avisar a caseira, lá, dona da casa, que tem que amarrar aquele cachorro, um cachorro enorme. E ele ataca os peregrinos. E ele vai para cima, e todo mundo. Aí cada vez que outro dia, nossa, o cachorro foi... O pessoal que já estava voltando, né? Na noite encontrava todo mundo com medo de tal cachorro. E aquilo foi... Só que no 7º dia, mais ou menos, eu já tinha absorvido as questões, e quem viu ontem sobre as perguntas, eu tinha absorvido todas aquelas questões, e eu tinha encontrado as respostas que eu buscava. E aí faltavam mais 3 dias ainda, caminhava 3, 4 dias. Eram 200 quilômetros pela serra, montanhas, dormia em casas de família, em mosteiros, era assim. Caminhava o dia inteiro, caminhava e meditava. Era só o que eu fazia, por 10 dias. E aí, chegou no tal dia do cachorro. Estava aqui no pé da montanha, tinha que subir muito, assim, Ficava 1 hora subindo, né? E ele, parado no meio, enorme. Bem no meio da estrada, assim, tipo, passa pra ver. Eu estava tão tranquilo, que fiz isso como um Rinpoche, assim. Simplesmente fui na direção dele, mirei nele, assim, fui indo, sem falar absolutamente nada, fui indo, assim. E ele vendo aquela cena, ele foi se colocando pro lado, subiu no morro, assim, no barranco, e continuou latindo e me olhando. Passei com maior tranquilidade. Estava determinado, sem nenhum perigo para ele, não ia fazer nada. Mas era um problema. Podemos encontrar um adversário à nossa altura ou em um poodle ou em um cão de guarda furioso. O ponto interessante é o que vai acontecer em seguida. A jornada espiritual envolve ir além da esperança e do medo, caminhar em território desconhecido e mover-se sempre para frente. Era isso. Ele não vai me tirar do caminho. Era isso que eu pensava. Não vai ser tu que vai me tirar do caminho. Estou determinado. O aspecto mais importante de estar em um caminho espiritual pode ser simplesmente continuar em movimento. Já aconteceu para vocês estarem com medo absurdo, insano, assim, e alguma coisa se interpelar, se colocar à frente de vocês do caminho e vocês peitarem e dizer, agora eu vou. Normalmente, quando chegamos ao limite, sentimos o mesmo que os companheiros de Rinpoche e paralisamos de terror. Nosso corpo e mente congelam. Como lidar com nossa mente no momento em que encontramos um adversário à nossa altura? Em vez de assumir uma atitude indulgente ou rejeitar nossa experiência, podemos permitir de algum modo
que a energia da emoção, a qualidade do que estamos sentindo penetre em nosso coração. É mais fácil falar do que fazer, mas essa é uma nobre maneira de viver. Definitivamente, esse é o caminho da compaixão, o caminho para cultivar coragem e compassividades humanas. Vocês estão muito caladinhos hoje. Tá todo mundo aí? Eu acho que trancou a live, não tem ninguém. Nos ensinamentos budistas, ouvimos falar de ausência de ego. Parece difícil de compreender. Afinal, do que estamos falando? Entretanto, quando os ensinamentos são sobre neurose, nós nos sentimos em casa. Isso é algo que compreendemos perfeitamente. Mas e a ausência de algo? Isso é algo que compreendemos perfeitamente. Mas e a ausência de ego? Quando atingimos nosso limite e estivermos dispostos a conhecer esse lugar inteiramente, o que implica não alimentar nem reprimir, nossa dureza se dissolverá. Seremos suavizados pela força absoluta da energia que surge, seja ela qual for, raiva, decepção, medo. Quando não está solidificado em uma direção ou em outra, a própria energia penetra em nosso coração e provoca abertura. Essa é a descoberta da ausência de ego. E ela ocorre quando nossos esquemas habituais desmoronam. Atingir o limite não é encontrar um obstáculo ou uma punição, mas uma saída em direção à sanidade e incondicional bondade dos seres humanos. A situação mais segura e fértil para iniciar esse trabalho ocorre durante a meditação formal. Em nossa almofada, começamos a nos familiarizar com não ser indulgente nem rejeitar, com a sensação de permitir que a energia apenas esteja ali. Vocês já sentiram isso durante a prática? Essa é a razão pela qual é tão bom meditar todos os dias, continuamente, fazendo amizade com nossas esperanças e medo. Esse processo espalha sementes que nos permitirão estar mais desperto em meio ao caos cotidiano. É um despertar gradual e cumulativo, e é exatamente assim que acontece. Não nos sentamos em meditação para nos tornarmos bons meditadores. Sentamos em meditação para estarmos mais despertos na vida. A primeira experiência que ocorre durante a meditação é que começamos a ver o que está acontecendo. Mesmo quando ainda somos indulgentes ou rejeitamos a situação, vemos claramente o que estamos fazendo. Podemos pensar que isso fará com que o processo desapareça, mas não é bem assim. Na medida em que estivermos dispostos a enxergar nossa tendência a estimular ou rejeitar uma situação, essas características esgotar-se-ão por si mesmas. Esgotar-se não é exatamente o mesmo que acabar. Em vez disso, o que surge é uma perspectiva mais ampla, generosa e iluminada. Para ficar nesse ponto, amanhã a gente continua, porque ele segue mais adiante, não quero apressar esse capítulo da meditação. Vamos fazer uma prática? Vamos para a prática do livro? Já que vocês estão mais introspectivos, hoje vão aproveitar. Sexta-feira, dia de chuva aqui em Lajeado. Se coloque na melhor postura possível para o dia de hoje. A melhor postura é uma postura de autocompaixão, a postura que o corpo de vocês está pedindo nesse momento, mas com um pouquinho de enfrentamento também. Seja se vocês estiverem deitados ou sentados na cama, se coloque numa postura ideal. Ou se já estão numa cadeira, desencoste. Ou apenas relaxe. Faça uma inspiração profunda pelas narinas e soltem pela boca num suspiro. Se precisar, faça mais uma.
E à medida que percebe que seu corpo vai relaxando, vai percebendo ele relaxar. Vai soltando seus braços, seu pescoço, sua lombar, seu abdômen, as pernas. Sintam esse estado de presença natural que vai acontecendo, desse retorno para casa, desse estado em que seu corpo vai entrando nesse silêncio. Você vai percebendo que a sua respiração vai ficando mais sutil, mais tranquila. Você ainda tem alguns pensamentos, mas à medida que você vai se abraçando nesse estado de relaxamento, e se embalando na sua própria respiração natural que acontece, você sente uma quietude cada vez maior. Só que nós temos que ir além do relaxamento. Prática de meditação não é relaxamento. Nesse momento você está pronto, está plenamente estabilizado, ou parcialmente estabilizado, estabilizada, a ponto de perceber qualquer movimentação que surja. Ou seja, surge algum som ou algum pensamento e você vê que você entrou nessa corrente de ficar remoendo alguma coisa. Se familiarize com isso. Comece a se conhecer sem colocar panos quentes, sem colocar medicamentos sobre o seu corpo, sobre a sua mente. Apenas se conheça. Veja que nem tudo é ferida que se abre. Nem tudo precisa de medicamento, nem tudo precisa de ponto. E agora que você está parcialmente estabilizado, se faça a seguinte pergunta: o modo como eu me manifesto no mundo, como eu sou no mundo hoje, é a forma que eu gostaria de me manifestar? Quando eu me olho no espelho, ou olho para minha mente, olho como eu sou, eu gosto do que vejo? E se eu pudesse mudar um pequeno aspecto em mim hoje? E mudar significa diminuir ou acabar ou matar esse aspecto.
Que aspecto eu mudaria hoje que eu poderia viver sem ele que me faz mal? Que eu posso me desfazer dele? Escolha apenas um. E agora se veja novamente andando no mundo, crie uma situação imagética sem esse aspecto que lhe incomoda. Se imagine sem esse hábito, sem esse padrão. Se não foi possível escolher agora, pense durante o dia. Como você seria, se veria, se manifestaria, se relacionaria? Como seriam suas relações sem esse aspecto? Mudariam as suas relações, suas amizades? Você mudaria? Você seria diferente? Construa essa ideia. Faça uma inspiração profunda. Lembrando que o Dharma, então, retorna segunda-feira. Nessa nova edição, a gente vai fazer a leitura somente de segunda a sexta. Certo, gente? Sábado e domingo não haverá o Dharma. Então, vocês continuem praticando. Qualquer coisa, me chamem, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Uma boa sexta, um bom final de semana para vocês e até segunda-feira.